Oferecimento Cevale, praticidade e sabor incomparáveis. Bem, o político, quando cumpre com as suas promessas de campanha, ele sempre volta nas comunidades, né, encontrar com os amigos, muita vontade. E o que está acontecendo com o Sérgio Souza, deputado federal, mais votado em Assis Chateaubriand, está sempre aqui visitando os amigos e agora veio em Assis para inaugurar duas obras importantes, no Alto Alegre e também no Encantado, e anunciar mais algumas emendas para Assis Chateaubriand. Deputado, mesmo no momento de crise, de turbulência, você continua firme aí com os municípios, trazendo emendas, participando e vivendo o dia a dia, né? Olha, e como é que funciona isso, né? O povo, ele contribui. Assis Chateaubriand é um importante município do Paraná que aqui se produz, aqui se gera emprego e renda, aqui se manda para Brasília, para a capital do Paraná, manda-se recursos de impostos. A gente tem que ajudar a trazer de volta. Vem uma boa parte através de transferência constitucional, o FPM ou o repasse do governo do estado no ICM, mas tem aquela parte que está lá no governo federal ou no governo do estado, mas no nosso caso no governo federal, você tem que ir lá brigar para trazer. E nós já conseguimos nesse tempo de Senado e agora de deputado, colocar aí em torno de 15 milhões de reais de recursos do governo federal dentro do município de Assis Chateaubriand. Quase 8 milhões agora enquanto deputado, 2015 e 2016. Aí tem escola, tem posto de saúde, tem recurso para o custeio da saúde, tem para máquinas, tem asfaltamento, aí já está passando dos 6 milhões de reais em recursos para asfalto, e aí vai, né? Porque Assis Chateaubriand é o município que me elegeu. Se não fosse Assis, eu não seria hoje deputado. Assis Chateaubriand, na pessoa do Moacir Miqueleto, me ensinou a ser político em Brasília. Assis Chateaubriand me deu o número do Moacir Miqueleto, me deu a possibilidade de ser o sucessor do Moacir Miqueleto. E isso me trouxe não só em Assis, mas em toda a região oeste, uma votação expressiva em outras regiões. Então não poderia ser diferente. A gente tem um compromisso da representação do representante que eu sou na Câmara Federal do povo de Assis. Então temos que ser a contento, né? Tem que trazer os recursos sim. Deputado, com essa turbulência toda, com essa falta de recurso no governo federal, muitas pessoas ficam duvidando das emendas, mas será que essas emendas saem mesmo? Será que o governo vai pagar mesmo? Como que está essa situação das emendas? Os parlamentares estão tendo a garantia? Olha, veja só, vai haver uma diminuição, já está havendo uma diminuição muito grande dos recursos. O parlamentar tem que estar muito bem enraizado em Brasília, com uma intimidade muito boa com o governo, e é o que nós temos agora com o presidente Michel Temer. Michel é nosso amigo pessoal, nós somos de dentro da cozinha do Michel, é do nosso partido, conhecemos pessoalmente quase que todos os ministros, dificilmente nós teremos aí um recurso de emenda que venha se frustrar por falta de pagamento no governo federal. Agora nós acabamos de fazer um empenho de uma escola de 12 salas de aulas para o município de Assis Chateaubriand, são 3 milhões e 500 mil reais na escola e já tem uma parcela dela que já está na conta do município. E não foi nem licitada ainda. Então não tenho dúvida que nós vamos conseguir fazer com que todos os recursos anunciados sejam pagos no tempo certo para o município de Assis. Deputado, a gente sabe que, como PMDBista, você era da base aliada da presidente Dilma. E com esse transtorno, com o afastamento dela, agora temporário, talvez até definitivo, com a entrada do Temer, para o deputado Sérgio Souza, melhorou ou piorou? Olha, o presidente Michel Temer, é aquilo que eu estava dizendo, nós temos com ele uma liberdade muito grande e com vários ministros. Nós tínhamos uma liberdade muito grande também no governo da presidente Dilma, mas com o presidente Michel é um pouco diferente. É aquele que te chama pelo nome, que você encontra num evento com milhares de pessoas, levanta aí, Sérgio, tudo bem? Como é que você está? Você tem a liberdade de mandar uma mensagem, um WhatsApp, mesmo sendo o presidente da República. Então isso faz uma diferença muito grande, sim. E qual a sua expectativa do governo Temer? Ele vai conseguir fazer as reformas que tantos presidentes não conseguiram ou vai passar também igual aos outros? Veja, Ari, o Brasil precisa disso. Hoje a sociedade brasileira ela está desacreditada na política e muito mais nos políticos.
E é a política que faz com que a sociedade faça o Brasil a voltar a se desenvolver. Porque se não tiver uma credibilidade política, não teremos credibilidade econômica. E sem um Brasil retomar a sua economia, não vamos diminuir o número de desemprego, não vamos aumentar a arrecadação do país para que venha mais recursos para os municípios, para os estados. Então isso é extremamente necessário e o presidente Michel Temer tem essa sensibilidade. E para promover isso, primeiro que montou uma excelente equipe econômica e agora começa a dar sinais na aprovação de medidas no Congresso, que tem uma boa base de apoio, ou seja, tem uma boa credibilidade política e a própria sociedade já está sentindo que hoje o Brasil ele volta a ter uma condição política de governança que estava deficitária no passado próximo. E isso faz com que o brasileiro comece já a pensar, será que nós vamos investir, vamos voltar a comprar, vamos voltar a gastar? Porque se voltar a consumir o cidadão brasileiro, o comércio vai vender mais. Se o comércio vender, a fábrica vai fabricar. E se é para a fábrica fabricar, ela precisa gerar emprego. Quando começa a movimentar mais, o comércio vai ter que contratar mais gente. E aí os serviços também vêm na sequência. Veja o que vai acontecer com a Assis aí nos próximos anos, né? Os milhares de empregos que sejam gerados diretamente pela Frimeza ou pelas empresas que vão se instalar em volta do frigorífico da Frimeza, né? O Brasil vai voltar a adquirir essa confiança. Não tenho dúvida que muitos estão segurando os investimentos para o momento da estabilidade política, que eu acho que é o que o presidente Michel Temer está fazendo nesse momento. Deputado, para encerrar, a gente percebeu que logo no começo o Congresso deu um grande apoio para o Temer, mas com a queda de 2 ministros dentro de uma semana, alguns balançaram um pouquinho. Você acha que se houver mais queda de ministro, mais delação premiada, pode comprometer a base do governo no Congresso? Olha, o presidente Michel Temer, para formar o seu corpo de ministeriado, ele fez alguns acordos. Ele falou, tem alguns ministros que eu não abro mão, é da minha cota pessoal. E outros são indicados pelo Congresso Nacional, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, ou por parlamentares, ou por partidos políticos. E só que ele disse, olha, não tem problema. Vocês indiquem, me indiquem que tem um currículo que possa executar a pasta. Por exemplo, vamos falar do senador Jucá. Ele é um senador muito competente. Ele é um dos que mais conhece de planejamento, de orçamento, dentro do Congresso Nacional. Agora ele disse o seguinte, no momento em que qualquer um desses tiver a sua credibilidade política questionada perante a opinião pública, não trabalha mais comigo. Então ele falou, apareceram 2 deles com problema e imediatamente ele já pediu para que se afastasse do governo, para que não contamine um governo que está se formando para readquirir a confiança da população brasileira. Eu acho que a confiança é em primeiro lugar para que depois venha o restabelecimento do emprego e da renda que o brasileiro tanto precisa e merece. Bom, no depoimento do Jucá, pelo menos no que foi gravado, deu demonstração de que na cabeça dele precisava tirar Dilma para montar um esquema para derrubar a Lava Jato. Isso pelo menos ficou lá transparente no depoimento. O senhor acha que com isso, na votação final da Dilma lá no Senado, pode mudar alguma coisa? Algum senador pode mudar ainda? Não, eu acho que o que pode mudar a votação no Senado é a opinião pública nacional. Se o povo brasileiro entender que precisa voltar ao governo anterior, o Senado assim entenderá. Se o povo brasileiro entender que precisa dar continuidade a esse governo novo que se instalou, o Senado assim decidirá. E mais, o que o presidente Michel Temer está fazendo com relação à Lava Jato é dar mais liberdade ainda. O novo ministro da Justiça, que abaixo dele está a Polícia Federal, que comanda as operações e as investigações, ele já anunciou que vai colocar, inclusive, mais recursos para a manutenção da Lava Jato. Isso quer dizer o seguinte, vai incentivar a investigação. Nós não podemos ser, de forma alguma, contra ações de Estado,
Agora nós temos que sempre repudiar a corrupção nesse país. Eu que fui ali relator de uma CPI recentemente, aquela que investigou os fundos de pensão do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, dos Correios, que tem lá dinheiro nosso, dinheiro público, porque o Banco do Brasil é nosso, a Petrobras é nossa, a Caixa Econômica é nossa, os Correios é nosso e essas entidades bancam a metade dos recursos dos fundos de pensão, que tem lá trabalhadores como os carteiros que foram lesionados. Nós chegamos a um número de 8 bilhões de roubo dos fundos de pensão, somente dos casos que nós conseguimos investigar. E um déficit nos últimos 5 anos, só desses 4 fundos de pensão, de 150 bilhões de reais. Promovemos um indiciamento de mais de 150 pessoas que já está nas mãos do Procurador-Geral da República para dar encaminhamento às investigações e às ações civis e criminais cabíveis. Então nós temos que repudiar a corrupção, porque a corrupção é que fez com que o Brasil caísse de sexto, ou aumentasse de sexto para a nona economia, reduzisse a sua arrecadação em quase 200 bilhões, que é a diferença do orçamento de 2016 para o 2015, adicionado esses 170 do ajuste fiscal, que chegasse ao patamar de 11 milhões de desempregados. Então a corrupção ela é o grande problema. E é isso que nós temos que combater. Independente da bandeira partidária, da agremiação partidária, qualquer político ou cidadão brasileiro, filiado ou não, que cometa a corrupção, nós temos que combater, porque isso deixa menos dinheiro nos postos de saúde, nas escolas. Nós teremos um país cada vez mais dependente de uma política que não serve para um país do porte do Brasil. Então nós queremos que o Brasil realmente retome o crescimento, retome a sua identidade de grande nação mundial que é. Nós somos o segundo maior produtor de alimentos e seremos, dentro dos próximos 10 anos, o primeiro produtor de alimentos do mundo. Temos a responsabilidade de alimentar os nossos e os dos outros lá no estrangeiro.